Oi pessoal, tudo bom? Eu vou hoje falar um pouco sobre 2024, das energias que querem se realizar nesse ano, que é um ano desafiador. Mas antes de eu falar sobre 2024, eu gostaria de explicar um pouco sobre o alcance da astrologia. A fim de não banalizar essa nobre ciência, arte, convém dizer que tudo na criação divina de nosso mundo é dual, estando sujeita à dualidade, às polaridades, positivo, negativo, elétrico, magnético, bom, mal, feminino, masculino, enfim. A astrologia é uma ferramenta das hierarquias divinas e por isso mesmo deve ser interpretada de acordo com o ambiente em que vivemos e nas condições em que vivemos, conforme o grau de evolução não só dos indivíduos, mas também das nações e do mundo em geral. Tudo está orbitando neste processo de um ritmo evolutivo e é nesse contexto galáctico que precisamos inserir a astrologia. A astrologia, embora baseie-se na geometria sagrada e na harmonia das esferas, não havendo especificamente bom ou mal, benéfico e maléfico, etc., porque tudo está atrelado a um sentido relativo e mais profundo, embora possamos não percebê-lo de acordo com o nosso grau de consciência, a astrologia vai ser vista de acordo com os parâmetros que podemos vê-la, o que muitas vezes significa dar um sentido facilitador, dificultador, bom, mal, enfim, dependendo daquilo que consideramos positivo ou negativo para o nosso progresso humano, quer seja ele aparente ou não. Ou seja, os planetas estão lá no firmamento, para além da filosofia, para além da psicologia, para além da moral, da ética e para além do bem e do mal. E estão formando aspectos e posições que podem parecer boas ou más, interpretadas sempre pelas cabeças humanas e de acordo com os nossos padrões humanos. Óbvio que um leão que tem uma constelação astrológica, assim como qualquer outro ser vivo e como tudo na natureza, ele vai matar alguém hoje para se alimentar. E se ele conseguir, será um aspecto benéfico para si, entendem? Um aspecto desafiador para um leão seria um aspecto facilitador para sua presa, que escaparia da morte. E assim por diante. A constelação para a sociedade islâmica é a mesma de que para a sociedade judaica. O sol, como dizem, nasce para justos e para injustos. E a chuva também cai sobre justos e sobre injustos. O mapa dos diferentes gêneros, raças, níveis socioeconômicos, culturais, etc., é o mesmo. Por isso, a astrologia é uma arte. Embora use padrões científicos, interpretá-la não é fácil, porque faz-se necessário um conhecimento histórico, sociológico, psicológico, cultural, espiritual, esotérico, político, mundial, enfim. Então, levando em consideração esses fatores, eu vou falar um pouco sobre 2024 e algumas energias que genericamente querem se manifestar nesse ano desafiador. Eu vou começar agora com esse vídeo para não ficar muito longo. Eu vou falar do primeiro semestre, mas depois eu vou fazer outro falando do segundo semestre, ok? E vou fazer vídeos específicos falando sobre retrogradação de planetas, o que isso significa na verdade, e também sobre outros aspectos que envolvem família, relacionamentos, finanças e blá blá blá, que sejam questões práticas que vocês vão poder usar no dia a dia e para cada signo. Então, por enquanto é isso. Espero que vocês curtam tanto quanto eu curto fazer. Para eu poder colocar as projeções para o ano de 2024, eu estudo os movimentos e as posições planetárias com base em dados da NASA. Eles fornecem informações precisas e essenciais sobre os próximos acontecimentos astronômicos. Certas configurações astrológicas são tão poderosas, positiva ou negativamente, que todos sentimos seus efeitos em um grau diferente dependendo do nosso mapa pessoal.
Por isso eu encorajo vocês a fazerem essa leitura pessoal comigo. Aqui vou colocar as datas a serem observadas em 2024 no primeiro semestre. Um ano de profundas transformações, mas também de muitas oportunidades. Guiados pelos movimentos dos planetas no céu, 2024 será um ano de transformações e desafios, mas também de muitas oportunidades de crescimento e oportunidades para que nós possamos aprender. E para aqueles que sabem discernir e aproveitar os desafios como dádivas, então pode ser um ano maravilhoso. A gente precisa estar aberto às mudanças, aproveitando as possibilidades de expansão e mantendo-nos sempre positivos, porque as energias divergentes estão aí. O universo tem muito a nos oferecer, caso nós consigamos ancorar a nossa consciência no bem, na positividade e estejamos prontos para receber. Então, de agora em diante eu vou colocar mapas e vou falar um pouco sobre essas datas importantes aí, marquem na sua agenda. Então agora as datas astrológicas mais importantes com os eventos, então no primeiro semestre. Uma nova jornada de aproximadamente 20 anos começa com Plutão em Aquário. Então fiquem atentos a todas essas datas em sua agenda. Datas importantes. Então eu vou colocar os mapas aí para vocês irem acompanhando os aspectos. Em janeiro, dia 21 de janeiro, será a chegada de Plutão no signo de Aquário, que traz maior abertura e liberdade, incentivando mudanças progressivas, mas também pode criar um clima potencialmente explosivo. Eu já postei bastante sobre esse ingresso de Plutão no signo de Aquário e sua permanência por aproximadamente 20 anos. Então vocês podem procurar aí nas minhas postagens e eu também vou falando nas lives que eu for fazendo sobre esse aspecto. Em fevereiro, no dia 14 de fevereiro, nós teremos a conjunção de Marte e Plutão, também em Aquário. Então, a conjunção Marte-Plutão em Aquário, ela estimula a nossa energia revolucionária, instigando-nos a desafiar o status quo com ousadia e inteligência. Certamente é uma posição que afeta mais a coletividade do que uma individualidade. De qualquer forma, Marte é energético e Plutão é Marte ao quadrado ou ao cubo. Então podemos esperar muita reatividade e línguas ferinas, disputas e litígios. Então, sabendo disso, mesmo sendo difícil de segurar a cabeça nessa fase, é bom pensar que na outra ponta da corda também haverá alguém com essa agressividade à flor da pele, disposto a ganhar no grito ou na brutalidade. Pode ser um bom momento para realizar alguma cura que dependa de extração de órgão, de membro ou até de dentes, etc. No mundo, muita confusão, e eu vou falar disso em postagens específicas. Em março, precisamente no dia 22, Vênus e Saturno entrarão em conjunção em Peixes. A conjunção de Vênus e Saturno em Peixes é uma indicação de que as emoções poderão ser representadas, represadas e muito contidas. Haverá dificuldades de manter os sentimentos e os relacionamentos de qualquer tipo. Eles tendem a ficar engessados, enrijecidos. O período é desfavorável para acordos, para conciliações ou mesmo para negociações, a não ser que seja sem excesso de familiaridade e muito tecnicamente. Então convém que a gente delimite mais o tipo de relacionamento que a gente vai fazer. A conjunção de Vênus e Saturno em Peixes, em março, ela apresenta um dilema emocional entre o desejo de dar amor livremente e o medo da decepção. Encontrar o equilíbrio
será o nosso desafio. Em abril, precisamente no dia 10, Marte e Saturno formam conjunção em Peixes. Bom, para quem conhece um pouco de astrologia, seria desnecessário dizer que uma conjunção entre Marte e Saturno é muito desafiadora. Em Peixes é mais ainda. Crueldade e frieza são a tônica desse contato, estimulando não só formas materialistas de planejar e realizar, como também excluindo qualquer tipo de humanismo possível nas múltiplas relações humanas. A natureza se ressente, porque a ambição humana tende a vê-la apenas como um cenário onde o drama da sociedade se expressa. Não esperar muita colaboração ou consideração nessa fase. Tudo deve ser feito com muito esforço e bastante energia, cuidando para não exagerar e provocar desgastes excessivos. Em abril, no dia 21 de abril exatamente, a conjunção entre Júpiter e Urano se forma em Touro. Esse contato ele é duplo, ele é dual e pode ter um lado interessante. Júpiter em Touro sempre busca a abundância e a prosperidade. Busca melhorar a vida e ficar de bem com tudo. Com as pessoas, com a família, com o trabalho, com a natureza, enfim. Junto com Urano, isso pode ser elevado ao quadrado e se transformar num impulso criativo e muito inovador, com fertilidade de ideias, com soluções inusitadas, processos de muita criatividade na ciência, nas artes e em trabalhos que dependem de uma fantasia criadora e de uma realização poderosa. Contudo, também podem acentuar tendências para vícios, para o prazer excessivo, para a busca um tanto desequilibrada de satisfação na alimentação, no sexo, nos prazeres em geral, para querer emplacar projetos a qualquer custo, prometendo mais do que se pode cumprir. Enfim, Júpiter é assim, e Urano condiciona uma certa impulsividade forte. Cuidado com isso. Já em abril ainda, no dia 29, nós vamos ter uma conjunção entre Marte e Netuno, também em Peixes. Esse encontro planetário tem um lado bonito, que é o de gerar um sentimento de idealismo, de proteção, de acolhimento e a busca pela liberdade. De fato, é um contato que nos remete à idealização de um mundo mais justo, em busca da igualdade e da fraternidade. É bonito e necessário esse sentimento. Contudo, se ele é viável dentro do nosso mundo, já é uma outra questão. Dom Quixote, na luta contra os moinhos, também devia estar com esse objetivo, entendem? Lutar motivados por um ideal é lindo e necessário, mas motivar a nossa luta com utopias e fantasias pode ser uma perda de tempo e de energia. Marte e Netuno juntam essas duas coisas, energia e fantasia, e a mistura pode ser frustrante e desgastante caso não haja viabilidade. Já em maio, no dia 23 mais precisamente, Júpiter em Touro vai formar um sextil com Netuno em Peixes. Esse é um aspecto notável. É mais um aspecto de pensamento propriamente do que de ação. Fertilidade mental, fantasia criativa, ideação e planejamentos bem-sucedidos, ativação de projetos realizadores e que dependam de uma fogosa motivação, impulsos para a criação de uma sociedade mais justa e colaborativa, etc. São planetas cujo lado bom é altruísta e compassivo, bondoso, e que desejam unir a fantasia e a expansão. Por isso, é um ótimo período para essas iniciativas, sempre levando em consideração os limites daquilo que podemos realizar. O pensamento é ilimitado, mas a realização nem tanto. Em junho, no dia 2 de junho, Júpiter em Gêmeos, em trígono com Plutão em Aquário.
Quando Júpiter entra no signo de Gêmeos, ele fica meio malandrinho. Gosta muito de aparecer e de ser notado por coisas que muitas vezes ele não é capaz de fazer. Júpiter em Gêmeos faz com que estejamos preocupados muito mais do que o necessário com a nossa imagem ou aquilo que falta nela. Tende a fertilidade mental até demasiadamente, permitindo que a fantasia invada e contamine a realidade. Com Plutão, a necessidade de sermos notados é muito maior. O desejo pela fama e por nos tornarmos celebridades é incrivelmente incrementado. Então, essa combinação pode ser facilitadora porque ela tem energia para isso, mas pode ser dificultadora se o nativo quiser ir além das suas possibilidades e usar de estratégias falsas e mentirosas para atingi-las. Cuidado! Em junho, no dia 4, haverá uma conjunção entre Sol e Vênus em Gêmeos. Essa posição desses dois planetas é afortunada. Vênus, conhecido como a pequena fortuna astral, Júpiter é a grande, quando iluminado pela luz todo-poderosa do grande doador do nosso sistema, o Sol, costuma harmonizar, facilitar, beneficiar, ajustar, dinamizar, colaborar, curar, pacificar, enfim, as múltiplas relações humanas e as relações da natureza. Todas as relações, incluindo família, trabalho, relações românticas, parcerias, enfim, pode ser um bolsão de forte positividade no meio de um semestre com tônica desafiadora. Quem souber usar essa fase para consolidar projetos, sejam um casamento, um namoro, finanças ou investimentos em geral, pode ser muito bem sucedido. Notem, temos que aproveitar. Claro, isso vai depender muito também da configuração do mapa pessoal. Por isso, aconselho vocês a fazerem uma leitura comigo do mapa pessoal para ver se vocês podem aproveitar muito poderosamente esse aspecto. Em julho, vejam aí o mapa os mapas que eu estou colocando, né? No dia 15 de julho, Marte e Urano formam conjunção em Touro. Bem, estamos de volta aos desafios. Essa é uma posição belicosa, muito belicosa, tanto em nível mundial, que eu não vou tratar aqui, mas num artigo específico, quanto em nível individual ou grupal. Não é necessariamente ruim, mas é muito explosiva. Urano é um planeta que, em nossa oitava de evolução atual, incita muito à impulsividade e à precipitação, aos atos repentinos e quase sempre impensados. Nessa fase, nós estaremos muito reativos e propensos à insensatez, tipo, com as respostas já na ponta da língua e com o pavio curto, aliás, curtíssimo. Então não é um bom momento para definir algo importante, a não ser que seja muito refletidamente, ponderadamente e com certo planejamento estratégico. Mesmo assim, não convém, porque do outro lado de uma questão também haverá alguém com as características acima. Pode ser um bom momento para botar a energia em pensamentos criativos e em projetos para um futuro no segundo semestre. Certamente será excelente para meditar e se dedicar a assuntos transcendentais e suprassensíveis. Bem, espero que vocês tenham gostado. É só um en passant das energias principais que eu vejo nos mapas mundiais. Daqui a pouco, quer dizer, logo mais, eu vou colocar também informações do segundo semestre, que aí você pode ir dando uma olhada e falar, bom, aqui está favorável para isso, está desfavorável para aquilo. E também vou colocando aspectos mais práticos e de retrogradação e aspectos menores que influenciam mais o dia a dia do que um período maior. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima.